One, two, one. Esses dois bonecos do Boris são o mesmo modelo, simplesmente copiado e colado. O braço direito do Joey fica parado por alguns frames. Quando ele fecha o olho, não tem nenhuma animação, mas quando ele abre tem, e isso é engraçado, pois essa é a única vez que esse erro acontece no vídeo inteiro. A cabeça do Joey atravessa o próprio braço. Peraí, isso é uma língua, isso não apareceu em nenhuma outra cena antes, enquanto deveria ter aparecido. O Joey tem dois certificados idênticos na parede. Era pra ter uma sombra gigante do Bendy atrás dele, quer dizer, a sombra tá ali, mas é bem mais difícil de ver do que o original. Just a pencil and a drink of cheap death itself. Now that is a beautiful and positively silly thought. No início da cena, os braços do Henry parecem estar completamente separados do resto do corpo. Esse elevador não tem portas, além de ter portas nos elevadores do jogo original. Isso é um sério perigo. Nessa cena um grande número de faíscas estão cobrindo as paredes, mas, na cena seguinte só tem ali no canto. Aliás, faíscas não se movem tão lentamente, e na verdade elas apagam bem rápido. A fumaça começa antes mesmo do elevador chegar no chão, e o Boris e Henry nem ao menos tanto o elevador. Boris e Henry estão deslizando muito nessa cena. Cotovelos mais pontudos, é especialmente notável graças à forma como a manga da blusa dele está entortando. Bem, Henry quebrou o grafofone, e o recorde batendo a agulha assim. A língua do Henry fica muito brilhante por 3 frames aqui. Deixa eu pensar. 3 frames é muita coisa. A expressão facial do Henry troca completamente entre essas cenas. Henry quebrou o dedão. Olha, esse armário é tão bom que ele fecha sozinho. Henry, pra onde tu tá indo, meu filho? Tu vai bater na parede. Henry fica completamente na horizontal nesse frame. Eu sei que o Henry é um cartunista, mas eu não sabia que ele era literalmente um desenho animado. As calças de Boris são 2 tons diferentes aqui. Mas, por outro lado, esses 2 quadros são realmente bem desenhados. Bom esboço, a pose é bem expressiva. Tá bom, um erro a menos. Não deve ser saudável inalar uma nuvem gigante de poeira de tinta assim. Dá pra ver uma grande sombra por alguns frames nessa cena, isso é porque o Boris tava na frente e teleportou pra trás na velocidade do Sonic. Dá pra ver que o Boris e a Alice estão congelados à medida que as criaturas de tinta se aproximam. Usar squash stretch é bom como uma escolha de estilista, mas esse alongamento é um pouco demais. Peraí, Henry, tu literalmente correu direto pra parede, tu achando que ele é um demônio de verdade. Como diabos o Henry não percebeu que tinha uma parede na frente dele? Eu sei, ele estava olhando pro lado no início desta cena, mas e o tempo todo que ele estava correndo por esse corredor? Ele atravessa essas 2 tábuas, enquanto outras prendem o chão ao redor delas para cair com ele. Essas tábuas quebraram, mas, com certeza não parecem quebradas ou estraçalhadas. Their souls with a spider and a wrench and a thirst to quench. Hi ho, it's off to work we go. Heave ho, fishers come
coming crawling out the sea. A roda do barco, ou seja lá como se chama isso, tá se movendo sozinha, e o barco nem ao menos tá virando. Esta bandeira tá mais pra tábua do que bandeira. Mesmo se não houver vento aqui embaixo, não deveria ser completamente reto, como um pedaço de madeira. Giving you the willies as I've taken up my steamboat. Left here by the guards and beheaded by a rod. I've some deadly black spots for the clock. Ô produção, nós podemos falar do fato que o Henry parece que sempre está iluminado como uma espécie de holofote mesmo ele não estando. Nós entendemos. Vocês querem dar a ele o centro das atenções, mas ele está vagando por um prédio em ruínas com outras luzes fracas. Amigão, eu sei que tudo isso é bem estranho pra tu e tals, mas ele tem pelo menos a metade do seu tamanho. Seja homem, né? Dá pra ver a luz que eles estão usando pra iluminar refletindo no olho dele. Essa chave inglesa simplesmente aparece no quadril dele entre as cenas. Eu sei que vocês queriam o efeito dramático onde você poderia ler toda a letra da música na página, mas o tamanho médio do título em um papel, como New York Times ou padrão, é de cerca de 30 e só ultrapassará 72 quando o papel realmente quer ter a sua atenção. Assim, na minha opinião, essa cena seria bem mais legal se a gente pudesse ver o que tá acontecendo. Por nenhuma outra razão senão efeito dramático, as luzes por trás desses três desapareceram. Olha, os olhos dele estão vermelhos, ou pelo menos um. A cabeça do Boris simplesmente flutua até o novo corpo, e de alguma forma, ela ainda fica em pé sem nenhum suporte. Essas cortinas são completamente diferentes das outras na cena anterior. To take a little revenge now. Everybody's heard of Bertram Piedmont, because my work pertains a certain frisson, a hurtling free fall, disturbing demons are... Henry estava literalmente do lado da porta, mas, na cena seguinte ele vai um pouco para trás. How you caught in a spin? Well, it's a shame that your organs and limbs will be lost in the ink. Well, it's awfully grim. Did you want to be him? What's a better man than you've ever been? It's a... Será que os animadores já usaram uma chave inglesa antes? Porque eu acho que não. Todos os grupos de carrinhos estão girando, menos o do Henry. You felt a little hell up in the helter-skelter, no hellpot shelter. Board the ride. Don't you know you've got to be this tall to die? Ei, me fala esse carrinho é mágico, pois, é sério que tinha um único parafuso segurando ele. Aliás, não tem nenhum buraco onde o parafuso deveria ficar. Eu só acho que este passeio não tenha sido bom. Basta um parafuso para soltar, quebrar ou desaparecer por qualquer motivo e o carro simplesmente voa pro infinito e além. Este passeio tem zero integridade estrutural, o que a versão dos imaginários da Bandland estavam quando projetaram esse pedaço de merda. A poeira do outro lado dessa parede é muito densa, nem parece poeira de impacto. A parede se quebra em belas peças, limpas e facilmente esculpidas. Apesar de ter caído direto um momento atrás, o carrinho de Henry flutua para frente em direção ao fundo de sua parede. Ele estava flutuando agora há pouco, mas, do nada ele aparece sentado de boas no carrinho. Aliás, eu tenho quase certeza que carrinhos de metais não pulam em chão de madeira. Esses movimentos são super lineares, apesar de praticamente todo o resto deste vídeo ter um arco suave. Henry definitivamente teria caído por esses trilhos aqui. Eles são apenas o esqueleto de faixas funcionais. Esse borrão aqui é uma transição para outro arquivo de cena e foi obviamente adicionado na postagem. Estes três, com certeza, só meio que surgiram do além. Find the keys in chapter 4. Remind me, have you heard that before?
If you thought the demons were your problem right now. O carrinho apenas decidiu que já tinha o suficiente e fugiu, porque não desapareceu quando ele colidiu com literalmente qualquer outra coisa antes. Right down, if there are secrets that you want to find out, how about me machine 'em right? Henry deixa de estar no ar durante a corrida e volta à sua pose de contato entre as cenas. Those pipes down, so you're on the path of the stars and honest. But if the heart, well, the heart is hard. A mão de Boris é borrada pelo movimento. Plus, ever seen a masterpiece get discarded? Meu Deus, ele literalmente deu um toquezinho no barril, e o barril praticamente desintegrou. O pé dele nem ao menos encostou no barril. Start the pot for the art of darkness. From the top and now. Nessa cena o Henry tá correndo pro lado, mas, na cena seguinte ele tá parado pensando que tem pro jantar. Go be Proximus, I live for my work, but I die to stop them. Stationary should be stationary, shouldn't talk back. I need a shrink, I'm on the brink, the ink is fought back. Thought that the apocalypse was supposed to live on horseback. Screw that, deliverance was hidden in the Rorschach. Depois do Henry bater no Boris, ele simplesmente desaparece. Era pra ele estar atrás dele, ou, pelo menos, perto. Mas, em vez disso, quem tá atrás dele é a Alice e os figurantes. That's all, folks. Keep dreaming. Resumindo, a animação é muito boa. A maioria dos movimentos são fluidos e dinâmicos, além das expressões que são incríveis. A iluminação e alguns dos erros de atravessamento, se é que essa palavra existe, poderiam ter sido um pouco mais trabalhado, mas, em geral, ainda é muito bom de se ver. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, pois ajuda muito eu. E vá ver a versão original feita pelo Animation Sins, todo o crédito vai para ele. E também, veja a animação original, todos os links estão na descrição. Até mais.